Fala galera, hoje é só a Cris falando aqui e o tema é muito especial. Esposa, seja amorosa com seu marido. Então é um tema direcionado para as mulheres, porque eu vou falar um pouquinho mais das nossas dificuldades em ser amorosa, em ser carinhosa com os maridos, mas esse assunto também é relevante para os homens, para que vocês aprendam o que a Bíblia ensina e também ajudem suas mulheres a serem melhores. Afinal, vocês vão desfrutar disso no final. E se você não é inscrito no canal, aproveita para fazer isso agora. Já deixa o seu joinha aí no vídeo e também ativa o sininho para receber notificação. E mesmo que o Caio não esteja aqui, eu quero honrar a presença dele, fazendo o quê? Chamando ela. Roda a vinheta! Então, bora começar a falar desse assunto importante. Pessoal, eu já começo confessando humildemente que esse assunto eu enrolei, eu procrastinei para gravar, porque é um assunto de dificuldade para mim, né? É um assunto que o Caio, meu marido, vive me sinalizando, vive me pontuando, vive me chamando de Elsa, mais gelada que a Elsa. Então eu vou falar com conhecimento de causa. Eu estou no lugar de fala para falar desse assunto, eu sei o quanto é difícil, e eu imagino que com o passar do tempo, conforme os anos vão passando dentro do casamento, isso tende a piorar, tende a se agravar, né? E por que é importante a gente falar disso? Primeiro, porque as pessoas estão crescendo em lares cada vez menos estruturados, né? Ou seja, não estão vindo com bons modelos de pais, mães e de casais, né? Porque as crianças, na verdade, os filhos aprendem a se relacionar com seus futuros maridos e esposas, observando o comportamento dos pais. Só que, se eles não estão recebendo um bom exemplo, eles estão vindo sem repertório prático sobre esse assunto, né? Outro motivo pelo qual é importante a gente falar disso é que a nossa sociedade atual tem sofrido muito a influência da pornografia na formação da sexualidade, e o que fatalmente traz consequências para a relação conjugal. Então, pessoas que tiveram acesso muito precoce à pornografia, pessoas que iniciaram a vida sexual muito cedo, vão ter prejuízos nessas áreas, na área sexual dentro do casamento e também na área do romantismo, né, da amorosidade. Então, é importante a gente falar disso. Eu sei que é um tabu para alguns conversar sobre isso, mas é bem relevante. E o terceiro motivo pelo qual a gente precisa falar disso é que a palavra de Deus não tem sido ensinada dentro de casa da forma como deveria, né? Então, as crianças, elas não estão recebendo conteúdo de como os homens devem agir, de como as mulheres, qual é o papel da mulher dentro de casa. E aí, consequentemente, chega no casamento sem saber de forma prática o que a Bíblia ensina sobre a vida do casal. E aí, com isso, a gente cria relacionamentos instáveis, desestruturados e acaba não atingindo os alvos e os propósitos de Deus dentro da nossa família. A gente não consegue servir a Deus como deveria, porque constantemente a gente tem problemas dentro do nosso próprio casamento, né? Então vamos lá, o nosso texto base de hoje, desse vídeo, está em Provérbios 5, versículo 18 e 19. Então primeiro eu vou ler na versão Almeida Corrigida, né, que é a ACF. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciam todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E por que, meu filho, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Agora eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje, tá? Portanto, alegre-se com a sua mulher. Seja feliz com a moça com quem você casou, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Filho, por que dar o seu amor à mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Provérbios 5, ele é um trecho de conselhos contra o adultério, contra a imoralidade sexual dentro do casamento. Ele é até um trecho mais direcionado a homens, né? Caio e eu gravamos um episódio falando sobre isso. O Biel vai colocar aqui o link. Se você não assistiu, esse episódio é forte, vale a pena voltar lá, procurar nos vídeos do canal e assistir esse episódio. Mas hoje eu quero me atentar a algumas características que a Bíblia realça da esposa, de uma esposa segundo o coração de Deus, de uma esposa que atinge os alvos, né, os comportamentos de Deus dentro do casamento. Vamos lá. O primeiro termo que me chamou a atenção, né, foi a tal da corça amorosa, né? Quem é a corça amorosa?
e o que a gente pode aprender com ela, ou a serva, né, amorosa. Então, na verdade, ela é uma metáfora que a Bíblia usou para descrever beleza e o encanto da esposa, e também para simbolizar a alegria e o amor que existe no casamento entre o marido e a mulher. Então a corça, ela é um animal conhecido pela sua beleza, pela sua graça e pela sua agilidade também, tá? E aí o primeiro ponto que eu quero deixar aqui, claro, né, por que a Bíblia fez questão de escolher esse animal e compará-lo com a mulher? Nada na Bíblia é à toa, né, gente? Então assim, eu quis destacar alguns pontos mais relevantes. Mas primeiro, vamos falar da beleza da mulher? Porque muitas vezes a mulher, ela se preocupa muito com a beleza, né? A vaidade externa geralmente é um assunto entre as mulheres. Então, as mulheres falam muito de cabelo, de unha, de sobrancelha, de maquiagem, de roupa, de tratamentos estéticos, né? Então, o universo da mulher gira muito em torno da vaidade. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que a beleza da mulher, da esposa, deve ser para o seu marido, né? A mulher, ela se preocupa muito em estar bonita no ambiente profissional, né? Estar na moda, estar ali com uma roupa moderna, chamar a atenção de outras mulheres. Até mesmo, gente, nós da igreja, às vezes a gente vai para uma reunião de mulheres, a gente quer comprar uma roupa nova e tão bonita e tão reluzente, né? E para quê? Não que nós não devamos caprichar, né, no nosso visual, ter uma vaidade moderada, né, isso não é pecado, mas a questão é que a gente está se preocupando em ficar mais bonita fora de casa do que dentro de casa, sendo que é dentro de casa que mora a pessoa que a gente precisa cativar. Eu preciso ser olhada pelo meu marido, não pelas pessoas de fora. É ele que precisa me admirar, é ele que precisa me elogiar, né? E a gente hoje em dia está muito mais preocupado com os elogios externos do que com o elogio interno, né, do nosso próprio marido. E aí também, dentro desse aspecto, uma atenção especial para a sensualidade, porque muitas vezes a vaidade, ela está sutilmente nos levando à sensualidade. Vou dar um exemplo: às vezes a gente faz um procedimento estético no rosto, que não necessariamente é para eu ter o objetivo de me tornar mais sensual, por exemplo, um botox. O objetivo é o rejuvenescimento, né? Mas aí muitas vezes a gente estica, a gente muda o olhar, muda os lábios, a roupa muitas vezes, ela é tão bonita que ela evidencia tanto o meu corpo, que acaba me tornando uma pessoa mais sensual também. E a gente acaba cultivando a sensualidade também fora de casa, despertando às vezes olhares de pessoas que podem estar mal intencionadas, né? E aqui eu tenho aquelas pessoas que fazem isso de propósito, que ela sai de casa para causar mesmo, mas tem aquelas que não, que o objetivo primário às vezes nem é esse, mas indiretamente isso acaba acontecendo, e em especial dentro da igreja, no meio de irmãos, né? E a sensualidade, ela é pecado, e ela deve acontecer somente dentro do casamento, para o marido, no qual o meu corpo pertence ao meu marido, então o corpo da esposa pertence ao marido. Então quem deve ter acesso a ele, quem deve se sentir atraído por ele, é o marido. E aí eu também tenho um outro extremo, aquelas mulheres que não têm vaidade nenhuma, nem dentro e nem fora de casa. O que também não é legal, porque aqui a Bíblia está comparando a mulher a um animal gracioso, reconhecido pela beleza. Então é importante a mulher sim se cuidar, é importante a mulher se preocupar, né, em agradar o marido, em agradar os olhos do marido, e estar bonita para o marido. Não ficar em casa com a camiseta de político, né, como o Caio falava muito que eu tinha um pijama de koala, né, era a cara do koala enorme aqui. Então eu sei que muitas vezes a gente quer o conforto, porque a gente chega em casa cansado, passou já o dia inteiro de salto na rua e a gente quer chegar o quê? Pôr chinela havaiana com meia, mas a gente tem que se preocupar, tem que ser um pouquinho intencional também em saber que lá está a pessoa que a gente precisa cultivar essa admiração, né? Aqui eu quero falar que a beleza da mulher ela é importante, tá? Mas a mulher tem que tomar muito cuidado para não se tornar fútil e superficial, colocando foco demais, foco extremo naquilo que não é importante, né? E também deixando de se preocupar com aquilo que é importante. E aqui, esse trecho também traz uma palavra sobre a mulher ser amorosa. Então, pensando que na Bíblia amor não é emoção, não é sentimento, não é você ficar o tempo todo, ai meu amor, ai eu te amo, ai lindo, perfeito, maravilhoso. Não.
Amor inclui palavras, claro, mas inclui muito mais um compromisso de fidelidade, compromisso, respeito e cuidado, né? Cuidados ali diários com o marido. Então, quando se fala de fidelidade e compromisso, a esposa tem que ser fiel e comprometida com a missão dos seus maridos, né? Respeitando a posição deles dentro de casa, de sacerdote, de cabeça e atuando como auxiliadora. Mas tem mulheres que elas são muito individualistas, né? Principalmente quando a gente trabalha fora, a gente fica muito focado na nossa agenda de compromissos, nas nossas tarefas, nos nossos horários. A gente se preocupa muito com a gente mesmo e acaba que negligencia um pouco essa rotina do marido. E a gente não pode esquecer que nós somos feitas para auxiliar o marido, para corresponder ao marido na missão dele, não para criar as nossas próprias missões, né, e viver em função delas. Então, até muitas vezes a gente se perde um pouco nas tarefas da igreja. Não é incomum vermos mulheres superativas no ministério, na igreja, trabalhando, servindo outras mulheres, servindo como secretária, enfim. E a gente vê uma negligência com o próprio marido, né? Não que o reino não seja primeiro lugar na nossa vida, porque é. Só que quando a mulher se casa, ela também precisa se preocupar com os interesses do marido. E uma das coisas que se torna também prioridade dentro da missão é ajudar esse marido a se tornar sacerdote, porque se esse homem estiver no lugar, na posição que Deus quer, a família vai poder ser muito mais útil do que se só a mulher atuar como ministra da igreja. Então, quando a mulher se casa, ela tem que ter um dos alvos dela, da missão dela, é ajudar, é aproximar esse marido de Cristo, para que ele, então, se encontre com Cristo, tenha um relacionamento vivo com Cristo e consiga ser o sacerdote daquela casa, consiga direcionar a família para a missão, para aquilo que Deus está pedindo. E aí, consequentemente, o serviço da mulher no reino vai fluir muito mais. Mas, às vezes, a gente vê mulheres tão atarefadas na igreja e que não focam nessa parte. Por isso também que o marido nem vem para Cristo ou nem se firma tanto quanto poderia. E aí a gente vê também muitos homens se sentindo sozinhos e sem apoio, né, de suas mulheres. Então, o Caio e eu acompanhamos muitos casais dentro da igreja, alguns de fora que nos procuram. Eu, como psicóloga, também acompanho alguns na clínica. E a gente percebe, né, que muitos relacionamentos estão carecendo de cuidado e de amor. E as mulheres, quando elas vão reclamar dos homens, em geral, elas reclamam que os homens não dão atenção devida. Elas reclamam que os homens não escutam, não perguntam muita coisa, não são tão parceiros nas roubadas do dia a dia, nas coisas que elas precisam fazer, nas coisas que elas precisam resolver dos filhos, né? Reclamam às vezes que os maridos são grossos, são ignorantes, mas os maridos em geral, o que eles reclamam é da falta de amor da esposa. Eles relatam frieza por parte das suas esposas. Inclusive o meu, né, gente? É isso que ele reclama de mim, que eu poderia ser mais calorosa, né? Então isso é um ponto que Deus está trabalhando na minha vida, no sentido de que nós precisamos ser calorosos com a nossa família, né? Não só com marido, filhos, mas com todos aqueles que Deus aproximar. Então vamos lá, ter cuidado com o marido significa perceber as necessidades dele, sejam elas físicas, emocionais e também as espirituais. Por isso que a mulher tem que ter os olhos espirituais bem abertos para entender as necessidades espirituais do marido, porque senão ela fica só tratando do emocional, achando que o problema é emocional, quando na verdade é espiritual. E o que o amor faz? O amor, ele age, ele é ação em favor da pessoa que ele ama. Então, amar é facilitar a vida de alguém, é se colocar à disposição para atender, para satisfazer ali uma necessidade. Ele não pode ser por imposição, mas a mulher, ela faz isso de forma voluntária, de forma disposta. Então, é isso que aprendemos com a corça. Agora vamos para a gazela ou cabra selvagem, graciosa. Eu entrei em bug, peraí, é selvagem ou graciosa? Dá para ser os dois? E aí eu fui entender um pouquinho. A gazela e a cabra, elas são animais ágeis. Então, elas são, rapidinhas. E elas também são elegantes. Tá? Então elas transmitem a ideia de leveza e também de delicadeza. E é aqui que pega, né, mulherada, pra gente, que às vezes é meio tolerância zero. Embora nós falamos sobre a esposa cuidar da aparência física pro marido, a Bíblia também nos ensina que devemos cuidar do que é mais importante, que é a nossa alma. Porque não adianta você estar bonita por fora e com a alma feia, com a alma toda, né, toda largada. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, diz assim: não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração,
pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Aqui, então, vemos que uma boa esposa ela é graciosa. Ou seja, o que é ser graciosa? Ela tem um espírito calmo e delicado com o marido, no tratar com o marido. Não é que ela trata bem os filhos e o marido, ela é tolerância zero. Não, ela é assim, porque ela é governada pelo espírito. Então, ela tem domínio próprio das emoções. Então, a graça da mulher, ela tá na sua delicadeza. E, então, a gente tem que tomar cuidado para não se tornar uma mulher rixosa, reclamona, mandona, né, que quer as coisas do nosso jeito, porque se não for do nosso jeito, a gente faz cara feia, a gente fica sem conversar. Tem que tomar cuidado também para não ser uma mulher amargurada, porque as mulheres são sensíveis emocionalmente, então a gente se fere, e aí depois a gente fica sentida com as coisas, e a amargura não vem de Deus, ela é uma obra da carne. A gente tem que tomar cuidado para não ser briguenta também, implicante, porque isso vai gerar um afastamento emocional do nosso marido e também dos filhos, das pessoas que convivem com a gente. Sem contar que as tarefas do dia a dia, elas desgastam a gente, né? Então a gente tende a ficar meio descuidada com as palavras. Então tem maridos que têm medo de falar com as esposas. Ai, não vou falar porque senão ela vai achar ruim, vai me dar uma patada. Ou então quando as coisas não são feitas do nosso jeito. Então, precisamos ser graciosas, gente, no falar e no agir. É um desafio, eu sei, mas fazer o quê? A Bíblia que tá pedindo, né? Aí tem um outro termo aqui, uma outra característica da mulher amorosa. Os seus seios saciam o marido em todo o tempo. Ou, na outra versão, ela cerca o marido com o seu amor. Então a Bíblia manda que o marido sempre satisfaça os seus desejos com a sua própria esposa, para evitar a mulher imoral. Só que isso significa que a esposa, então, deve sempre satisfazer o seu marido. Por quê? Porque se o marido ele só tem a mulher dele, a esposa dele, como fonte de satisfação, ele precisa ser fiel a ela, essa mulher também não pode se recusar a atender às necessidades dele, porque senão ela vai quebrar aí o princípio, né? Ele tá agindo com fidelidade e ela não está agindo com generosidade, porque isso tem a ver com generosidade, servir o marido, tá? Aqui a Bíblia fala os seios, né, da mulher, mas primeira coisa tem a ver com o peito. Peito, ele tem a ver com abraço, com acolhimento, com toque físico, com carinho, né? Então a gente precisa também estar disponível a ser aquele abraço apertado, aquele carinho, aquele colo do marido, não só o colo do filho, da filha, mas do marido também. Eu sei que às vezes quando o marido tá mais fechado, mais quieto na dele, mais turrão, a gente fica com raiva, a gente quer brigar, a gente quer saber o porquê, a gente começa a implicar. Mas, na verdade, às vezes o que eles precisam é de colo, tá? Então tem a ver com o colo, mas também tem a ver com a satisfação sexual mesmo, tá? E essa parte pega. Porque a Bíblia diz que a mulher amorosa, ela sacia o seu marido o tempo todo. Não é só de vez em quando, não é só uma vez ao mês, não é só quando ele procura, mas saciá-lo faz parte de uma rotina para ela, faz parte de uma preocupação constante, presente no dia a dia dela. Então, sabe, a gente quando acorda, que a gente planeja o nosso dia, que a gente acorda, a gente fala, hoje é dia de ir no salão, hoje é dia de vou comprar aquela roupa, hoje eu vou lavar aquela louça, hoje eu vou preparar aquela comida, hoje tem reunião escolar do filho, hoje é dia de saciar o marido. Então, esse pensamento deveria estar na nossa mente. E aí, quando a gente começar a internalizar isso, né, de colocar as necessidades do marido, as físicas, as emocionais e as espirituais em primeiro plano não, segundo, porque primeiro plano é sempre de Deus, a gente vai começar a sentir prazer nisso. A gente vai começar a fazer com alegria, não por obrigação, tá? E lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 4 e 5, diz assim, ó: a esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. As feministas morrem com esse trecho, né? Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relação por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Então isso significa que o corpo da mulher está para o marido e o corpo do marido está para a mulher. Ambos precisam se servir, se saciar com generosidade, né? E a gente sabe que a mulher, muitas vezes, dentro de um casamento, as mulheres têm mais queixas, mais dificuldades de cumprir esse papel, né? Há controvérsias.
tá? Tem casais aí que diz que é o homem, mas a mulher naturalmente ela tem mais dificuldade, porque além do ciclo menstrual, que traz, né, período de recesso, a própria TPM, a gente tem a gravidez, eu tô passando por isso agora, né, eu tive vários problemas na minha gravidez, eu vi na pele como que é isso, às vezes é mais de uma gravidez, tem mulher que tem 4 filhos, então ela vai passar por isso 4 vezes, aí tem o recesso, né, pós-gravidez, o resguardo. Depois a gente tem a menopausa, então que é uma fase onde altera muito a libido da mulher também, e ela fica sem desejo mesmo de procurar o marido. Então essas alterações hormonais e físicas, elas dificultam mais para a mulher. E a gente sabe que dentro do casal casado, às vezes o romantismo tá um pouco relacionado à questão sexual. Então se não tem um, falta o outro, se não tem o outro, falta um, né? Então a gente precisa ficar atento a isso, e mesmo que isso não seja uma tendência natural, que não venha de forma natural, a gente precisa ser intencional, porque o cristão ele não se move pelo que ele sente, ele se move por aquilo que dá certo. E o que dá certo é aquilo que está escrito na Bíblia. E aí, mulheres, um outro ponto importante é cuidado com as artimanhas sugeridas pelo mundo para apimentar a relação, que muitas delas são imorais. Então, muitas vezes a gente está com uma dificuldade ali com o marido, com a libido, com a entrega, né? Tem vergonha. E aí a gente vai no cabeleireiro, vai ouvir a vizinha na academia e ela fala: menina, tem uma técnica, olha, faz isso, faz esse curso, lê isso daqui, vê esse vídeo. E aí a gente às vezes cai e na verdade não devemos, porque olha só o que diz lá em 1 Tessalonicenses 4, do 4 ao 7, né? Que cada um saiba viver com a sua esposa de modo que agrade a Deus, com todo respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Então, paixões sexuais baixas tem a ver com paixões sexuais que não são elevadas, que não são puras, não são santas. Então, muitas práticas que são naturais, normais aí no mundo, para nós, não é uma sexualidade santificada, e a gente precisa tomar cuidado para não trazer para o nosso leito práticas da pornografia e da prostituição, tá? Porque o deleite da mulher tem que estar no corpo do marido e do marido no corpo da mulher. A gente não precisa ficar inventando muito a moda, tá? E aí a frequência da relação sexual entre o casal, ela deve ser estabelecida com base na necessidade do outro, né? Então, ou seja, a mulher, ela pode estar com uma dificuldade nessa parte do desejo, da libido. Mas se o seu marido está verbalizando que ele precisa disso, então você precisa atender, né? Ah, mas aí eu vou fazer sem vontade. Gente, a gente faz tudo sem vontade. A gente sai da cama de manhã sem vontade, a gente toma banho no frio sem vontade, a gente come legumes e verduras sem vontade. Não é possível que a gente não tá disponível meia horinha para dar atenção pro marido, para fazer um cafuné, para fazer uma massagem, para ser amorosa, para olhar no olho dele, para conversar, para entender o que é que ele precisa, né? Porque muitas vezes nossos maridos têm uma jornada de trabalho muito estressante, muito desgastante fora de casa, e é dentro de casa que ele vai encontrar esse deleite. Muitos homens de Deus, né? Às vezes nosso marido é pastor, ele tem uma rotina muito estressante na igreja. Homens de Deus, homens que vivem integralmente até para a obra, têm depressão, têm maior tendência a ter depressão. Não a depressão clínica, né? Mas por conta da retaliação, da perseguição que eles sofrem, a alma sente, gente. Claro que o espírito, ele nos alegra, mas a mulher tem um papel importante em animar o marido, em incentivar o marido, em edificar esse marido. E usar também aquilo que Deus nos deu, os nossos recursos físicos, fazem parte dessa nossa missão. E então a gente sabe, né, que a atividade sexual entre um casal vai diminuir ao longo da vida, gente, ao longo do tempo, é natural, mas estamos observando casais que antes do tempo estão cortando a intimidade, casais novos, né, que estão rompendo com a intimidade física. Tem gerado rompimento com a conexão também emocional e espiritual. Então o casal ele precisa ser uma unidade. Então, mulher, se você está percebendo que sua unidade física com o seu marido está abalado, é papel seu também ir atrás, tá? Principalmente se você é uma mulher que trabalha fora, que a gente sabe que
a rotina externa de casa nos suga tanto que a gente chega em casa querendo o quê? Capotar. E ainda você chega em casa e tem o segundo turno, né? Que tem roupa para lavar, comida para fazer, criança para olhar, agenda de criança para olhar, menino para castigar, que aprontou. Então é importante a gente colocar isso de uma forma intencional na nossa agenda, tá? E aí, assim, a Bíblia diz que a mulher, ela cerca o marido com o seu amor, ou seja, ela é ativa, ela o procura. Então ela não corresponde apenas quando é procurado, mas ela procura o marido, ela vai atrás, vem cá, benzinho, vem cá, senta aqui. E na verdade a gente vê que a mulher é muito reativa muitas vezes. O marido procura, ela cede, né? E quantas mulheres fogem, inclusive, do marido, né? Vão dormir em horário diferente, deixa o marido no quarto dormir, quando ele estiver roncando, você entra. Então, fugir dessa intimidade física, tem mulheres que têm ansiedade pré-sexual, o que é isso? Só de saber que à noite ela vai precisar fazer alguma coisa, ela já sofre. Então, se isso está acontecendo, não é normal, né? É um sinal de alerta que você precisa de ajuda. E aqui, a última característica que eu quero ressaltar desse trecho bíblico é que ela atrai o marido pelo seu amor e os seus encantos fazem o marido feliz. Então, o que isso significa? Que a mulher atrai o marido para perto dela. Quantas mulheres reclamam que os maridos são indiferentes, não fazem questão, eles são individualistas, né? Eles fazem as coisas sozinhos, eles chegam, vão jogar videogame, eles se mandam, né? Então, não tô falando que não falte compromisso desse homem com essa família, tá, gente? Um erro nunca justifica o outro. Cada um é responsável pela sua parte. Vamos trabalhar a autorresponsabilidade. Mas a esposa sábia, ela sabe como atrair o marido para perto dela, né? Porque ela encanta o marido para perto dela. E aí ele se sente amado, ele se sente querido, ele se sente desejado e isso faz com que ele tenha prazer em ficar perto dela, que ele se sinta animado quando estiver chegando na hora de voltar para casa e de estar com essa mulher. Então a amorosidade pode fazer com que esse homem sinta-se cada vez mais pertencente da família, cada vez mais amado, né? E ele, quando ele tá com esse tanque emocional cheio, ele muitas vezes vai ser um pai melhor, vai ser um marido melhor, vai ser um servo de Deus melhor, né? Vai fluir muito mais em outras áreas. Mas quando a mulher é fria, amarga, egoísta, reclamona, ela pode despertar o quê? A indiferença, o afastamento ou até a grosseria do seu marido. Então não é à toa que essas condições, né, que a Bíblia traz, essas características da mulher amorosa, no meio do capítulo que fala sobre a imoralidade sexual, gente. Isso significa que a mulher amorosa, a mulher sábia nessa área, ela também protege o marido contra o adultério, né? E faz com que ele fique menos vulnerável. Então lembra daquele trecho que a gente leu lá em 1 Coríntios, né? Que os dois não devem se negar um ao outro para que eles não venham a caírem em tentações, nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar, né? Então, nesse quesito, gente, muitas mulheres estão sendo tolas. Elas estão empurrando seus maridos para o adultério, quando elas se recusam a atender às necessidades físicas deles. Vamos lá de novo. Não justifica. Ah, eu traí porque você não me dá atenção. Não. O marido que traiu, tá errado, ele precisa sofrer a consequência disso, ele precisa se arrepender, voltar a Deus, né? Então nada justifica, mas a gente pode facilitar ou dificultar a vida desse marido. E então a gente não pode negligenciar a intimidade, né? Então quando a gente mantém o cônjuge saciado, existem propostas tentadoras que podem vir sobre ele, né? Satanás pode trazer os maiores banquetes, mas o nosso marido vai falar não, muito obrigado. Primeiro porque ele é um homem de Deus, né? Até porque, se não for um homem de Deus, se não estiver cheio do Espírito Santo, se não for um homem que conhece a palavra, ele é carnal. Mesmo que ele seja um homem bonzinho, ele é carnal. Então a primeira coisa que protege a pessoa do pecado não é a vida sexual, é ele ser um homem espiritual, guiado pelo Espírito Santo. Mas depois que ele ainda, né, enquanto ele é um homem de Deus, tem um outro fator que a Bíblia mesmo fala de ajudar esse homem a ficar mais satisfeito e se sentir menos tentado. Você fecha as brechas, tá? Então,
O sexo e o carinho, eles não são uma recompensa, tá, mulheres? Eu vejo também muitas mulheres ficando super amorosas, alegres com seus maridos quando elas ganham alguma coisa, quando elas vão viajar, né? Quando os maridos fazem aquilo que elas gostam, agradam elas, e elas recompensam o marido com carinho, com vida sexual. Isso é prostituição, tá? A gente não pode fazer isso quando ele merece, a gente tem que fazer isso quando eles não merecem também, inclusive, porque o nosso papel, ele não pode ser recíproco. Eu não posso fazer só quando o outro faz. Eu tenho que fazer independente se o outro faz. E, mulheres, é isso. Então, esses foram os conselhos de hoje. Então, se você, mulher, sente dificuldades nessa área, converse abertamente, primeiro com o seu marido. Eu não consigo. Chama uma conselheira, alguma mulher de confiança que você consiga falar da sua igreja, uma mulher de Deus que consiga te orientar biblicamente, que não vai te dar conselho de caraminhola. Se abra com ela, mas você vai precisar conversar com seu marido, porque se você sofre bloqueios, se você não consegue acessar a sua intimidade com ele, não só sexual, mas também essa intimidade física, é porque alguma coisa nessa relação foi construída errado, né? Vocês deixaram em algum momento isso se perder. Então você vai precisar conversar com ele, vocês vão precisar juntos se entender, juntos melhorar nessa área, né? Porque também é uma via de mão dupla, provavelmente tenha comportamentos nele que te bloqueiam, que te deixam chateadas. Então é importante você ter uma comunicação aberta com o marido. Coloque esse tema em oração. Gente, o Espírito Santo, ele não nos ajuda só em questões externas, mas nas nossas dificuldades também, em especial nas nossas dificuldades mais íntimas, até porque ele conhece. Então, ore sobre isso, coloque esse assunto em oração, faça um jejum, né? Não um jejum de, vou jejuar para receber. Não, mas é uma dificuldade minha, Senhor. Eu quero fazer um jejum, eu quero estar mais sensível, eu quero entender o que o Senhor quer falar comigo, eu quero entender se eu preciso de alguma cura frente a algum bloqueio meu, tem alguma ferida minha, alguma ferida sexual, alguma imoralidade que também me impede de ter essa entrega. Tem algo que do meu passado, da relação com os meus pais, que bloqueia esse expressar dessa intimidade. Então, gente, esses nossos momentos com Deus, eles são altamente reveladores. Não tem ninguém no mundo que seja melhor conselheira do que o Espírito Santo. Então, ore sim sobre esse assunto, tá? E peça para o Espírito Santo te ajudar a ser intencional, porque a oração, ela é a conversa com Deus também que antecede uma ação. Então tem que vir acompanhado de uma ação, tem que vir acompanhado de algumas tentativas, né? Mesmo que você seja um pouco rejeitada no começo, que a intimidade já tenha sido quebrada, você pode resgatar isso, você pode reconquistar o seu marido, você pode atrair ele para perto de você de novo e vocês podem se unir novamente em todas as áreas, na física, nas emoções, conversando abertamente sobre tudo, e também na espiritual, que é a mais importante, que vai garantir que vocês estejam fortes, para que vocês sirvam o Senhor, para que vocês sirvam outras famílias, para que vocês ensinem outras famílias e o inimigo não tenha nada a falar contra vocês, né? E vocês não sejam acusados de ensinar uma coisa na igreja, de servir pessoas na igreja e não conseguir vencer a si mesmos dentro de casa, tá bom? Esse foi o conteúdo. Se você gostou, compartilha com o pessoal da sua igreja. Não deixe aí de curtir, se inscrever, porque isso ajuda o alcance do canal, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus. Tchau, tchau.